Olá, tudo bem? Notícia bombástica que veio do Rio de Janeiro. O carro do sensacional Roberto Carlos parou na Urca e foi uma confusão tremenda, né? Antes de mais nada, eu quero me apresentar. Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Agora você imagina o rei Roberto Carlos parado na Urca. Foi uma confusão. Meu amigo que mora próximo, é vizinho de Roberto Carlos, que fica só olhando, esperando Roberto Carlos aparecer na janela, me ligou, me passou uma mensagem. Ninguém liga mais pra ninguém, é tudo pelo WhatsApp hoje, né? Me ligou assim, emocionado, que falou que tinha visto Roberto Carlos descendo daquele carro maravilhoso, um Audi vermelho, que custa mais de 1 milhão, e parado em plena Urca. Foi uma confusão, foi uma loucura. E Roberto Carlos ainda saiu mancando ainda, porque ele tem perna mecânica. Dizem que ele tomou um susto, todo mundo ficou assustado, né? Porque afinal de contas, você não espera que o rei, um dos maiores artistas brasileiros, um artista que se sustenta na mídia contemporânea, na nossa mídia, sem ser agressivo, sem ser pornográfico, sem ser escroto, sem atacar a pluralidade humana, né? O Roberto Carlos se sustenta na musicabilidade, no sucesso, na fama, como o rei Roberto Carlos, justamente pelo fato de ser sutil, justamente pelo fato de se permanecer na sutileza, se permanecer na boa música, sem ser vulgar, sem atacar minorias ou atacar maiorias. Roberto Carlos é uma celebridade justamente por isso. Não é vulgar. Não tenho nada contra o artista que venha a ser vulgar. E mesmo que tivesse, eu acho que as pessoas não estão nem aí para mim, porque afinal de contas eu não sou ninguém, ou sou alguém que tem os meus ideais, e todos nós temos os nossos ideais e as nossas percepções filosóficas. Enfim, Roberto Carlos parou, meu querido, na Urca, bem feito. Oh, bem feito não, porque foi um sucesso quando todo mundo viu Roberto Carlos descendo, a perninha mancando no Rio de Janeiro. Isso foi, todo mundo ficou muito feliz, porque conseguiram ver Roberto Carlos pessoalmente. Foi um horror para ele, porque você imagine que eu, pobre mortal, se os pobres mortais, quando tem esse tipo de problema, passam por uma angústia, imagine um homem famosíssimo que o Brasil todo conhece, e o mundo também, algumas partes do mundo conhece Roberto Carlos. Então você acaba e para ele foi um horror, mas para quem estava ali perto da Urca foi um presente em ver o maravilhoso Roberto Carlos. Não um presente, não pela situação, né? Eu falei bem feito, mas bem feito querendo criar um humor aqui, porque as pessoas foram presenteadas com a imagem dele. Quer dizer, é horrível ver um artista, uma pessoa que um grande nome da música brasileira, passar por esse constrangimento, por essa dificuldade, mas enfim, vocês entenderam. O pessoal gostou porque gosta de Roberto Carlos, não é todo dia que você vê Roberto Carlos no meio da rua, mancando, saindo de um carro de R$ 1.600. Foi uma imagem sensacional. Em ver Roberto Carlos de perto, nessa situação constrangedora para ele, e nessa situação de curiosidade para quem estava ali. Agora eu pergunto para você, Roberto Carlos é um homem de quase 80 anos de idade, ou quase 100 anos, um grande astro que se mantém vivo, se mantém maravilhoso, se mantém como o astro da música popular brasileira, sim. Agora, por que os assessores não verificam, não tomam providência, não vai lá verificar? Olha, Roberto Carlos, vamos abastecer o carro. Agora eu fico imaginando, no Rio de Janeiro, andar com um carro de R$ 1.600 deve ser um horror. Você ter que ir para posto de gasolina abastecer carro. É por isso que existe essa lei aí existe uma lei para abastecer, tipo, entrega-se cachorro, esqueci o nome, gente. O pessoal para entregar gasolina em casa, o delivery de gasolina. Porque, por exemplo, um Roberto Carlos, um artista como Roberto Carlos, que tem um carro agora conhecido,
É difícil pegar esse carro e levar para um posto de gasolina. Então, tem que pegar a gasolina e levar para dentro do apartamento, para casa de Roberto Carlos, para abastecer lá. Porque só pelo fato de tirar o carro de 1 milhão para levar no posto de gasolina já é uma dor de cabeça. Porque quantos carros tem no Rio de Janeiro que custa 1 milhão? Todo mundo sabe que esse carro é do Roberto Carlos. Enfim, mas a assessoria não poderia tomar essa providência, precisava deixar o artista nessa situação difícil no meio da rua. Ainda bem que é Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro conhece bem o artista, porque Roberto Carlos vive há anos ali. Eu não sei como que foi a postura, um colega falou que ele ficou meio assustado, que viu de longe, ele até fez um vídeo, até agora não me mandou um vídeo, não sei porquê, e ficou assustado com a situação, né? Claro, um homem de quase 100 anos parado, mas eu queria saber como foi a postura de Roberto Carlos quando as pessoas pararam para ver, fizeram vídeos, chegaram perto, como é que foi essa situação toda? Porque afinal de contas Roberto Carlos, todo mundo quer ver, todo mundo quer chegar perto, e é normal em qualquer parte do planeta, igual, por exemplo, Madonna parar aqui em qualquer lugar. É claro que a gente não pode comparar Madonna e Roberto Carlos, são dois símbolos diferentes. Roberto Carlos é nosso, Madonna é do mundo, e o Roberto Carlos também é do mundo, mas enfim. Então foi um comportamento natural das pessoas que estavam ali. Afinal de contas, o maior artista capixaba, porque ele é capixaba, né? Ele nasceu aqui, mas vem pouquíssimas vezes aqui. Mas dizem que ele tem terras em Marechal Floriano, nas montanhas capixabas. Eu não sei se isso é verdade. Mas o Roberto Carlos é o maior artista brasileiro. O carro dele ficou paradinho lá e foi uma confusão. Deu um bafafá na Urca. E a Urca é um bairro maravilhoso. Eu estudei ali, eu ia muito na Urca para fazer meu mestrado lá, na Unirio. E eu andava no bairro assim, olhando para o teto, para ver se eu achava para o céu, para ver se eu achava o prédio de Roberto Carlos, para ver se via o rei. Mas isso nunca aconteceu. Mas enfim, o carro de Roberto Carlos parou. E aí as fãs automaticamente já falaram: será que tudo isso não é culpa do combustível que está muito alto? Será que Roberto Carlos não teve condições para abastecer o carro? Porque gasolina no Rio de Janeiro está R$8. Chega a R$8. E vai chegar a R$10 até dezembro. Então as fãs brincaram: será que nem Roberto Carlos está aguentando com o preço da gasolina aqui no Brasil? E a parada dele foi uma confusão. Felicidade para os fãs, tristeza para Roberto Carlos. E eu penso, cadê a assessoria? Um homem de quase 100 anos de idade, que ficou isolado na pandemia, como qualquer outro brasileiro. Só que Roberto Carlos é diferente. Roberto Carlos é Roberto Carlos. Nós somos pobres mortais. E muitas pessoas são mais pobres mortais do que as outras. Enfim, ele ficou isolado, não tinha assessoria para olhar a gasolina, para olhar o nível do óleo. O Roberto Carlos é uma pessoa que não permite isso também, porque deve ser difícil, né? Você ter que sair de casa, ter o tempo todo alguém na sua cola. Talvez agora ele não sinta isso, porque já chegou a idade e toda pessoa que já é idosa necessita de um apoio, às vezes necessita. E quem não gostaria de ser um Roberto Carlos, de ter um carro atrás de assessoria, tomando conta de você? Mas enfim, a assessoria eu acho que falhou, não olhar o óleo, não olhar a gasolina de Roberto Carlos, do carro dele. E é para isso que o artista tem que ter assessores. O artista tem que descer na garagem, tem que pegar o carro, o tanque tem que estar cheio e sair. Houve falha de quem? Da assessoria de imprensa. Houve falha dos assessores, que não estão verificando as coisas de Roberto Carlos. Roberto Carlos, ele não tem que olhar se o nível do óleo tá bom. Roberto Carlos não tem que olhar se tem gasolina ou se não tem. Roberto Carlos tem que descer, entrar no carro e ir. É Roberto Carlos. Quem tem que fazer isso sou eu. É você que é pobre mortal, que tem que olhar, ver se o pneu tá baixo, olhar, botar óleo, encher gasolina, encher o tanque, que tá difícil aqui no Espírito Santo também.
O meu, claro que eu não posso comparar, não tem nem comparação, porque eu não sou ninguém nessa vida, mas enfim. O meu carro custa 150, o carro de Roberto Carlos, 1.000 e pouco, 1 milhão e pouco. E o carro dele parece que bebe também muito. Mas enfim, são coisas diferentes, eu estou apenas me posicionando. Quer dizer, você, pobre mortal, que tem um golzinho aí, você precisa olhar como tem que ter seguro de carro, você que tem um golzinho, tem que olhar as condições do carro, para botar carro velho no meio da rua, para atrapalhar a vida dos outros. E o pobre mortal, que não tem onde cair morto, tem que fazer isso. Agora, Roberto Carlos não tem que fazer nada disso. Roberto Carlos tem que entrar no carro e tem que ir. Ainda bem que ele pagou perto da casa dele, ainda bem que o Rio de Janeiro ama Roberto Carlos. Agora, se fosse num lugar mais perigoso, como é que seria a reação? Porque no Brasil ele tem uma coisa muito interessante. O brasileiro, apesar de todas as problemáticas sociais, urbanas, econômicas, continua, vamos ver quantos minutos assim, continua sendo solidário, continua sendo bem-humorado. Até aqui mesmo no Espírito Santo, em que nós temos um povo que não sabe lidar com o diferente, né? O Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, é a cidade mais conhecida do planeta. Então o carioca ele nasceu convivendo com a pluralidade. O carioca ele nasceu no mundo. O carioca conviveu no mundo. O carioca conhece o planeta. E todo o planeta conhece o Rio de Janeiro. Então o carioca, você vai no Rio de Janeiro, eles não ficam olhando para sua cara assustados. Se você bota um rabinho, se você sai de cabelo solto, se você dá pinta no meio da rua, ou se você pega na mão de outro rapaz, ou se você pega na mão de outra mulher no meio da rua, ou se você tem um cachorro cor-de-rosa, ou se você faz isso aqui com o cabelo, ó. Carioca não está preocupado com isso. Carioca está preocupado com isso? Carioca não está preocupado com isso. Carioca não está. Agora sai eu com um cabelo desse aqui no Espírito Santo, assim, para ver se o pessoal não vai se chocar comigo. Porque aqui no Espírito Santo tudo se choca. Por quê? Porque nós não fomos acostumados a viver com o mundo, né? Enfim, por aí vai. Mas vamos ler um artigo aqui, que eu quero ler esse artigo, que a matéria de Lívia Maria, publicado agora no dia 22/11/2021. Roberto Carlos é flagrado andando a pé depois de ficar sem gasolina em carro avaliado de 1 milhão, mais de 1 milhão. Agora você imagina, ele ficou andando a pé e mancando, porque tem perna mecânica. Mas o Roberto Carlos com perna mecânica ou sem perna mecânica, ele continua sendo maravilhoso, né? Sensacional. E aí, de acordo com a assessoria, Roberto não percebeu que o carro estava sem combustível porque não utilizou muito durante o isolamento social que fez por conta da pandemia. Meus queridos, ele não tem que observar, quem tem que olhar é vocês, não é Roberto Carlos, não. Aqui o carro. Maravilhoso, né, gente? O carro é maravilhoso, o carro é sensacional. E o Roberto Carlos, né? Essa foto aqui é a foto do Facebook, das redes sociais de Roberto. Aí ele diz, o cantor Roberto Carlos, ela diz, o cantor Roberto Carlos passou por um tremendo de um perrengue ao tirar seu calhambeque de casa. O cantor não percebeu que o nível de combustível do veículo estava baixo. Após alguns metros, o artista ficou a pé pelas ruas da Urca, no Rio de Janeiro, bairro onde mora na cidade. O veículo conduzido pelo Real Audi RB. O carro, aliás, é avaliado em 1.600, 1 milhão e 600. O momento viralizou nas redes sociais quando um vídeo em que o momento em que Roberto Carlos desce do veículo foi compartilhado ao som do sucesso o Calhambeque de 1966. O cantor foi amparado por um carro de sua equipe que sempre o acompanha quando sai de casa. O carro parou a cerca de 700 metros do seu apartamento, de acordo com a assessoria Roberto Carlos. Não percebeu que o carro estava... Mas, gente, quem tem que ver isso não é ele, não. É vocês, hein? Roberto Carlos virou meme. O acontecimento com Roberto Carlos virou meme e alguns fãs comentaram o preço da gasolina, que atualmente está R$8. Enfim. E aí, vamos ver aqui se passa aqui. Tem um vídeo que a fã colocou.
Vamos ver esse vídeo, que é um vídeo da fã que colocou aqui. Tem que aparecer, gente, o vídeo que está postado aí nas redes sociais. Ai, meu Deus, o vídeo não quer aparecer. Mas vamos olhar aqui que vai aparecer já tá no Instagram, tá nas redes sociais. E não vai aparecer áudio porque para o YouTube não cancelar o vídeo, não criar restrições. Agora você imagina, você tá andando na Urca e de repente você vê o Roberto Carlos. Isso é sensacional, né? Não é todo dia que você vê Roberto Carlos andando, mancando pela Urca no Rio de Janeiro num carro de 1.600.000. Bom, tá difícil de aparecer aqui, mas vamos ter paciência que a internet aqui tá ruim, a internet tá lenta. Será que vai ser necessário mover um processo na Oi pela qualidade da minha internet, hein? Bom, são quase 16 minutos de vídeo. Bom, gente, tem que abaixar o vídeo, oh meu Deus. Vamos esperar que tá baixando. Bom, aí com a qualidade da internet tem ficado a cada dia que passa horrível. E aí atrapalha a gente que gosta de fazer esses vídeos, enfim. E é muito chato isso, né? Você paga uma internet cara e você quer que a internet tenha uma boa qualidade. Mas enfim, meu colega fez o vídeo e tá tentando mandar pra mim. Porque é uma coisa fantástica, né, gente? Roberto Carlos. Quem não gosta de Roberto Carlos? Quem não gosta de ver Roberto Carlos parado, andando, né? Para ele foi uma situação difícil, né? Porque ele já é um idoso, né? Ele já é um homem de mais de 70 anos. Então, obviamente que deve ter dado uma aflição. Porque Rio de Janeiro, afinal de contas, é uma cidade violenta. Vamos lá, agora vai passar, agora vai acontecer o vídeo. Aqui eu tenho essa imagem dele aqui, né? A imagem dele parado no carro. Vamos ver se a gente tem um vídeo agora aqui. Vamos ver, esperar o vídeo. Olha aí. Olha a confusão, gente. Olha a confusão, o carrão, ele lá no fundo andando. Olha aí o carro.
Ó, esse carro é vermelho, o assessor dele, ele saindo do carro. Olha aí, tá mancando, meio curvado. Ó, entrou no outro carro. E olha só a confusão que deu, gente. Olha a confusão. Ele pega alguma coisa dentro do carro. O outro, o assessor dele, abre a porta do outro carro, que é um carro mais popular. E ele entra. E deu uma confusão no trânsito no Rio de Janeiro. Ó, ele tá aqui, ó. Ó. De novo. Bom, olha só o carrão vermelho dele. Tem uma confusão tremenda, gente. A vizinhança ficou enlouquecida, né? Gente que morou a vida inteira do lado de Roberto Carlos. Olha só a placa do carro de Roberto Carlos. Quer dizer, esse carro não vai poder sair da garagem nunca mais. Ele vai ter que trocar de placa agora. Já imagina esse carro saindo para abastecer. Bom, gente, essa é a notícia do dia. Essa é a notícia do dia. Para você que está entrando agora, tô com esse cabelo ridículo, solto. É só para demonstrar, enfim, quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, não assistiu mais. Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no canal. Roberto Carlos, símbolo da nossa música, símbolo da boa música, símbolo da arte brasileira. Lamento o episódio, Roberto Carlos. Da próxima vez, peço os assessores para tomar conta. Afinal de contas, você não é um pobre mortal. Você é o Roberto Carlos. Ainda bem que nós temos um povo brasileiro bem simpático. Diz que quando ele parou o carro lá, e veio, choveu gasolina. Ah, toma um pouquinho de gasolina aqui. Se fosse comigo, o pessoal me dava uma surra no meio da rua. Ah, parou o carro no meio da rua, interrompeu o trânsito todo. Mas como é Roberto Carlos, né, meu filho? Ficamos assim. Obrigado, se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos. Obrigado.